Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um tópico do nosso curso de Direito Administrativo, mais uma aula de Direito Administrativo. O tópico da vez é o tópico de mérito administrativo. Estamos falando do grande tópico de atos administrativos e agora vamos conversar um pouco sobre o mérito administrativo. Reforço que em caso de qualquer dúvida durante o conteúdo aqui da nossa aula, você vai entrar em contato comigo lá no Instagram, @profbrunolira. Manda tua dúvida lá, porque assim que possível eu estou te dando retorno, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, olha só, falando sobre mérito administrativo, o TEC ele traz aqui na sua árvore de conteúdos um subtópico específico para falar dele, mas o mérito é algo que a gente fala sobre todo o conteúdo de direito administrativo. Tá? Então, durante todo o nosso conteúdo de direito administrativo, a gente fala algo sobre o mérito, a gente fala algo sobre mérito administrativo. Daqui a pouco a gente fala sobre classificação dos atos. Eu vou falar muito de mérito administrativo com você lá, quando a gente tratar sobre ato discricionário. A gente vai falar já sobre revogação de ato administrativo. Lá também vamos falar de mérito. Mas vamos entender, tá? Vamos utilizar essa aula para entender o que seria, professor, um mérito administrativo. Gente, o mérito administrativo, o mérito administrativo nada mais é do que as razões, critérios, vou colocar aqui melhor, critérios de interesse público, critérios de interesse público na prática de um ato administrativo. Então, o mérito administrativo, gente, é quando nós estamos tomando uma decisão administrativa, quando a gente está analisando um ato administrativo e analisando se esse ato ele está de acordo com o interesse público. Então, você vai ouvir muito a gente conversar assim, olha, isso daqui é mérito administrativo, isso aqui é praticado de acordo com mérito. Essa análise que vai ser feita é uma análise de mérito. O que é analisar mérito, professor? O que é analisar mérito? Ora, analisar mérito, gente, é analisar interesse público. É analisar se um ato administrativo ele atende ou não o interesse público. Isso é mérito. Então, mérito administrativo são os critérios de interesse público. É quando a gente analisa se um ato administrativo ele está de acordo com o interesse público. Nesse ponto, a gente nem olha a legalidade, a gente tem que olhar se o ato está de acordo ou não com o interesse público. Se o ato, a gente observa também, pessoal, se o ato está de acordo com a conveniência e a oportunidade. Então, quando a gente for falar sobre mérito, a gente fala sobre mérito administrativo e a gente fala como interesse público, a gente trata da conveniência e oportunidade como se fosse a mesma coisa, porque para fins de prova Para fins de prova, gente, quando um administrador público ele toma uma decisão e nessa decisão ele pode ponderar algumas questões de mérito, é quando eu digo que ele pondera questões de méritos, é quando ele analisa o melhor interesse público para o caso. É quando ele analisa critérios de conveniência e oportunidade. Então, conveniência e oportunidade é mérito também. Por exemplo, um ato administrativo vai ser revogado. A gente vai falar lá na frente sobre revogação. Mas dá para você entender. Um ato administrativo ele foi revogado. Show! A revogação de um ato administrativo é a extinção de um ato por razões de mérito. É a extinção de um ato por razões de interesse público. É a extinção de um ato por conveniência e oportunidade administrativa. Então a gente trata no mesmo balaio. Tudo bem? Beleza? Vamos entender então os termos, conveniência e oportunidade. Existe uma diferença entre os termos, tá, pessoal? Para a gente entender a origem desse conceito. Conveniência e oportunidade. Gente, quando eu digo que uma decisão administrativa está sujeita à conveniência da autoridade pública, conveniência do administrador, eu estou dizendo que para um ato ser praticado, eu preciso entender o que é melhor para o interesse público. O que é que vai ser feito? O que é de melhor para o interesse público? Por exemplo, existe uma verba que é destinada para a educação. Ok. Essa verba que é para a educação, que é para a construção de instituições de educação. O poder público ele vai fazer escola ou creche? Ele pode fazer escolas ou ele pode fazer creche. O que é que ele vai fazer? Ora, isso está dentro do mérito administrativo. Isso está dentro da análise de conveniência da administração pública. Porque na conveniência, ele vai decidir o que fazer. O que é que eu vou fazer? O que fazer? Essa é a conveniência. Então eu escolho entre escola e escolho entre a creche. Quem vai determinar? O interesse público, com base na conveniência. E a oportunidade, gente, refere-se a quando será feito. Quando será feito?
Eu quero decidir, utilizando a conveniência administrativa, eu decidi construir uma escola. Show. Construir uma escola. Quando a escola vai ser construída? Quando é que essa escola vai ser construída? Cara, essa escola precisa ser construída daqui a um mês. Não, cara, não tem como fazer daqui a um mês, porque a gente tem que fazer uma licitação, tem que contratar empreiteira e tal. Só tem como a gente começar essa obra daqui a 6 meses. Então essa é a oportunidade, isso é critério de interesse público. Então é quando é que a administração pública analisa que para o interesse público é melhor que seja feita a escola. Ela analisa que para o interesse público a escola a obra seja iniciada hoje, ou para o interesse público é melhor que seja iniciada daqui a 6 meses, daqui a 10 meses. Consegue compreender? Então conveniência e oportunidade é isso. Conveniência é o que fazer. Oportunidade, quando fazer. Sacou? Beleza? Mas, repito, estão todos dentro desse grande núcleo que é o mérito administrativo. Mérito, interesse público, conveniência, oportunidade. Tudo isso é quando o agente público ele atua escolhendo esses critérios, podendo tomar decisões. E o mérito, gente, é diferente da legalidade. É muito importante você ter essa noção inicial aqui. O que é o mérito administrativo? Gente, o mérito é o que a gente já falou, o critério de interesse público. Legalidade, gente, é a comparação do ato administrativo à lei. Então vamos supor que eu vou fazer um controle de legalidade no ato. Quando eu vou fazer um controle de legalidade no ato, eu vou comparar o ato administrativo praticado, ou a ser praticado, se for um controle prévio, mas eu vou comparar aquele ato administrativo à norma. Eu vou pegar a lei, pego a lei e pego o ato. Peraí, esse ato ele está obedecendo a lei? Se estiver, eu posso dizer que eu atender ao critério de legalidade, show de bola. Mas eu também posso fazer um controle de mérito. E para fazer o controle de mérito, gente, não importa se o ato é legal. Eu não vou analisar a legalidade do ato. No controle de mérito, eu vou analisar a conveniência e a oportunidade. Eu vou analisar o mérito, o interesse público. Então, esse ato aqui é legal, beleza. Mas vamos analisar agora se esse ato administrativo, ele obedece, ele atende aos critérios de interesse público. Vamos analisar agora se esse ato administrativo, ele atende à conveniência e à oportunidade. Isso é o controle de mérito. Então, cuidado, o mérito é diferente da legalidade. A legalidade é comparação do ato com a lei. O mérito é entender se esse ato atende ou não atende ao interesse público. Beleza, galera? Para a gente fechar, falar um pouquinho sobre controle judicial. Controle judicial. O controle judicial, gente, é o controle realizado pelo Poder Judiciário. Vai ter um tema específico aqui no nosso curso de Direito Administrativo. Vai ter um tema específico para a gente falar sobre controle da administração pública. Lá nós falaremos sobre controle administrativo, controle parlamentar e o controle judicial. Mas eu quero só fazer um detalhe, um adendo com você. É importante você saber desse detalhe aqui. Quando nós falamos sobre controle judicial, gente, a gente precisa entender inicialmente que o Poder Judiciário no Brasil, ele só pode fazer o controle nos aspectos de legalidade do ato. O Poder Judiciário só pode fazer controle em atos de outros poderes se forem critérios de legalidade. Isso quer dizer, galerinha, que o Poder Judiciário jamais analisa mérito de outro poder. O Poder Judiciário, ele não pode chegar na administração pública e dizer para a administração pública o que é ou o que não é de interesse público. Você tem que saber muito disso, porque as provas adoram cobrar isso daqui. Não existe controle judicial de ato administrativo em razões de mérito. Existe controle judicial de ato administrativo? Existe, mas é apenas um controle de legalidade. O judiciário, gente, ele só pode pegar o ato administrativo e entender, analisar se esse ato está de acordo com a lei. Agora vamos pegar aquele exemplo da escola. O Estado quer construir, está ali entre escolher escola ou creche. O judiciário, via de regra, pode chegar no Estado... Alguém entra com ação... Vamos supor que o Estado decide construir escolas. Beleza. Aí chega um particular, não gostou dessa decisão porque o filho precisa de uma vaga em uma creche e não conseguiu vaga na creche. Aí um particular entrou com ação judicial, porque no Brasil o Poder Judiciário ele é inerte, né? Ele não pode agir de ofício. Então o particular foi até o Poder Judiciário, entrou com ação judicial e disse assim: Poder Judiciário, o Estado escolheu construir escola. Mas você analisa esses dados aqui, ó. Olha esses dados que eu consegui. Existem 50 escolas aqui nesse município, 50 escolas municipais. Não precisa. 50 escolas, eu tenho apenas 5 creches. Olha só, eu tenho 50 escolas e 5 creches. O Poder Judiciário não pode estar desproporcional. Para o interesse público é melhor que seja construída mais creche agora e não mais escola. Aí ele vai entrar com ação judicial.
O Poder Judiciário, com posse dessa ação, gente, ele não pode chegar na administração pública e dizer: administração pública, nós decidimos aqui que você não vai construir escola, vai construir creche, porque para o interesse público é a melhor creche nesse momento. O Judiciário não pode fazer isso, porque é questão de conveniência, é questão de mérito, e o Judiciário não interfere no mérito. Agora, se, por exemplo, a administração escolheu construir escola, só que não tem recurso disponível para a escola, por exemplo, só que contratou a empreiteira para fazer a escola, a empreiteira foi contratada sem licitação, houve um vício no contrato administrativo, aí já é outra coisa. Perceba que aí já é uma questão de legalidade. A contratação aconteceu desobedecendo a lei. Aí, nesse caso, o Judiciário pode atuar, porque é uma razão, é um critério de legalidade e não de mérito. Ok? Gente, essa legalidade que o Judiciário pode analisar e controlar é uma legalidade em sentido amplo, tá? O que é isso, professor? A legalidade em sentido amplo, gente, ela abrange não só as leis, ela abrange todo tipo de norma administrativa. Todo tipo de norma. Quando a gente fala em norma, eu tenho incluído aqui Constituição Federal de 88, eu tenho as leis e tudo que tem força de lei, tá? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória. E eu tenho também as normas administrativas, que são as normas editadas pela própria administração pública. Então, resoluções, portarias, regulamentos, instrução normativa, deliberações. Então, quando eu falo norma, está tudo isso aí incluído. Além disso, além de norma, a legalidade em sentido amplo também abrange os princípios da administração pública. Princípios da administração pública. Então aqui também entra os princípios, por exemplo, a administração pública praticou um ato. Só que esse ato, ele atenta à moralidade administrativa. Esse ato atenta à moralidade. Aí, meu amigo, mesmo que o ato esteja dentro da lei, mas se atenta à moralidade administrativa, aí nós temos um ato administrativo que pode ser considerado ilegal. Por que ilegal, professor? Porque foi contra princípio. E ato que é contra princípio, ele é um ato ilegal e pode receber controle do poder judiciário. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui, que são exemplos um pouco polêmicos porque envolve política, mas como eu não sou besta nem nada, eu não quero que vocês tenham ódio de mim, eu vou falar de 3 políticos aqui de pontos diferentes, para ninguém dizer que eu estou sendo parcial e tendencioso, tá? Então a minha estratégia é o seguinte: ou ninguém fica com raiva de mim, ou então todo mundo fica com raiva de mim, não apenas uma parcela de pessoas. Vejam só, gente. Nós tivemos lá em 2000, caraca, não vou conseguir lembrar agora, mas eu acho que foi 2014 ou 2015, nessa época, entre 2014 e 2016, nós tivemos foi quando a Lava Jato estourou, né? E quando a Lava Jato estourou, a investigação ali da Operação Lava Jato, teve uma época que Lula estava sem foro privilegiado, estava para ser denunciado pelo Ministério Público, investigado ali, e o que foi que aconteceu? Ele ligou para Dilma, que era presidente da República à época, fizeram uma conversa aqui, e Dilma falou assim: olha, eu tô mandando uma carta aí para você assinar, lembra disso? Alguma coisa do tipo, ela falou: eu tô mandando uma carta aí. O que foi que aconteceu? Naquele momento, para tentar tirar Lula da Lava Jato, Dilma nomeou Lula para ser ministro da Casa Civil. Se eu não me engano, era a Casa Civil o ministério. Então ela nomeou Lula para ser ministro. Olha só que doideira. Nomeou o cara para o cara ser ministro. Ia escapar de Curitiba, porque ia ganhar foro privilegiado. Gente, a nomeação de cargo em comissão é um ato administrativo discricionário. Nós vamos conversar, tá, no momento oportuno, ainda sobre atos administrativos. A gente vai conversar sobre o que é um ato discricionário. Mas, só para puxar o nosso conteúdo aqui do tópico de mérito, se é um ato administrativo discricionário é porque existe um mérito a ser decidido pelo gestor. E a nomeação de Lula como cargo em comissão ministro da Casa Civil foi um ato, pessoal, em que ela tinha um mérito, um interesse público, ela tinha uma conveniência e oportunidade para decidir e decidiu. Porque a Constituição Federal, ela diz que a nomeação de cargo em comissão, que é o caso de ministro, é uma nomeação livre, sem concurso.
Então, a nomeação de um cargo de ministro de Estado, gente, ela pode nomear quem ela quiser. Poderia nomear quem ela quisesse. Por quê? Porque é livre a nomeação. Então, essa escolha da presidente na época para alguém ocupar o cargo de ministro é uma escolha, pessoal, com base no mérito administrativo, com base na conveniência, na oportunidade, no interesse público. É com base no mérito. É com base no mérito. Ela escolhe quem ela quiser com base no mérito administrativo. Com base com o que ela entende que seja ou não de interesse público. Aí ela escolhe as pessoas para ocuparem o cargo. Pegou? Fez a ligação? Com base no mérito. Perceba, esse ato estava de acordo com a lei. A lei permite que ela nomeie quem ela quiser. Mas aqui para nós, está de acordo com a moralidade administrativa? Está de acordo com a impessoalidade? Certamente não. Certamente não. Certamente essa nomeação do Lula para aquele cargo lá atrás de ministro da Casa Civil, essa nomeação ela atentou contra a moralidade. Porque, pô, sacanagem, o cara estava sendo nomeado apenas para fugir da investigação. Então perceba que nesse caso, o que foi que aconteceu? O judiciário chegou, ao Supremo Tribunal Federal, salvo engano, na época, chegou e anulou essa nomeação. Por que o Supremo anulou a nomeação, professor? Porque houve uma clara afronta à moralidade administrativa. Beleza? Tranquilo? Olha um exemplo em que o Poder Judiciário fez controle, mas não foi o controle da legalidade em sentido estrito, foi a legalidade em sentido amplo. Por quê? Porque ele fez um controle de legalidade com base em princípios da administração pública. Nesse caso, tudo bem. Pegou a ideia? Outro exemplo, vou falar de outro exemplo aqui para que os petistas não fiquem com raiva de mim, né? Petistas ficaram com raiva de mim? Calma, vou falar de outro exemplo aqui. Na época de Michel Temer. Vocês lembram da época de Michel Temer? Na época de Michel Temer, houve uma tentativa de nomeação de uma mulher para ser ministra do Trabalho. Não me lembro, rapaz, o nome da bendita agora. Não sei se era Cristiane Brasil. Eu acho que tem Brasil no nome dela. Né? Patriota, né? Então tem o nome Brasil no nome. Rapaz, eu vou até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que ela era filha de Roberto Jefferson. Só para você lembrar. É Cristiane Brasil mesmo. PTB. Ela é filha de um grande político, né? Político de relevância, exatamente. Filha de Roberto Jefferson. Então, olha só para lembrar do assunto. Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, ela foi nomeada por Michel Temer para ser ministra do Trabalho. Ministra do Trabalho. Tudo bem. O cargo de ministro, mais uma vez, é um cargo de livre nomeação. Maravilha. Só que a oposição vai investigar, logicamente, né? Quando nomeia alguém para ministro, a oposição cai em cima e descobriram, pessoal, olha só que legal. Descobriram que essa mulher, ela respondia a vários processos trabalhistas. Ela respondia a vários processos trabalhistas. Perguntas, porra, se ela responder a vários processos trabalhistas, alguma coisa tem. Pelo menos alguma lei trabalhista ela violou. Pergunta, será que é moral eu colocar uma pessoa para exercer o cargo de ministra do Trabalho? Ora, é um cargo que ela tem que realmente prezar pelo direito do trabalhador. É um cargo que ela tem que fazer de tudo para fiscalizar, para investigar, para punir violação ao direito do trabalho. Ela tem que estar do lado do trabalhador nesse cargo de ministro do Trabalho. Será que é conveniente, que é moral que eu coloque uma pessoa para ocupar esse cargo, sendo que a pessoa está respondendo ou já respondeu processos trabalhistas nessa área? Gente, isso é totalmente incabível, imoral. Como é que essa pessoa... É como se eu colocasse... É como se eu colocasse ali... como é que fala, né? O leão perto das galinhas, né? O leão perto do galinheiro. A raposa perto do galinheiro. Não é assim que o pessoal fala, né? Porra, a mulher, ela viola as leis trabalhistas. Eu vou colocar ela como ministra do Trabalho. O que ela ia fazer no cargo, com certeza não seria proteger o trabalhador. O que ela ia fazer no cargo, ela ia desregulamentar a legislação trabalhista. Ela ia tentar fazer uma fiscalização mais branda. Entende? O Poder Judiciário chegou assim e falou: anulado. Vamos anular essa nomeação dela como ministra do Trabalho. E anulou. Olha aí, ó, um exemplo em que o Poder Judiciário fez um controle judicial no mérito. No mérito, não. Na legalidade.
Mas é uma legalidade em sentido amplo. Porque eu falei no mérito porque alguém pode pensar assim, mas professor, era mérito administrativo. O presidente ele podia chamar quem ele quisesse. Era, mas nesse caso, o ato de nomeação dele extrapolou um pouquinho o mérito. Não violou lei no sentido estrito, mas violou o princípio da administração pública. Violou o princípio da administração. Por isso o ato foi anulado pelo judiciário. Por isso foi anulado pelo judiciário. Compreendeu? Beleza? Então foi mais um exemplo em que eu tive um ato administrativo sendo anulado pelo controle judicial, pelo Poder Judiciário, onde o judiciário pegou, viu que estava de acordo com a lei, mas viu violação a princípio e anulou o ato com base na violação de princípio. E para fechar, vamos falar dos eleitores, vamos falar do Bolsonaro também, né? Para os eleitores de Bolsonaro não ficarem salvos também no nosso exemplo. Gente, na época de Bolsonaro, vocês lembram? Eu não lembro qual foi o ano, foi 2020 ou 2021. Se eu não me engano, foi um desses 2 anos. Ele tentou nomear o filho dele, para ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Polêmica também, né? Tentou nomear o filho para ser embaixador dos Estados Unidos. O primeiro ponto a ser levantado foi nepotismo. Gente, tecnicamente não se configuraria nepotismo, embora eu ache absurdo, mas não se configuraria nepotismo por quê? Porque é um cargo político. O cargo de ministro de Estado, cargo de embaixador, cargo de secretário de Estado, município, são cargos políticos. E a súmula vinculante número 13, que é a que fala sobre nepotismo, ela, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela não alcança os cargos políticos. Então, o cara que exerce um cargo político, ele pode exercer esse cargo e pode ser nomeado por um parente, não tem problema. Então, uma autoridade pode nomear parente para cargo político. Um prefeito, várias questões de prova você pode encontrar. Prefeito nomeando esposa para ser secretária de saúde, de educação, de administração, não tem problema. Porém, tudo bem, eu posso nomear parente para esse cargo político. Mas a lei determina, gente, que mesmo nomeando parente, eu tenho que provar que esse parente tem um conhecimento técnico na área. Eu tenho que provar que esse parente tem um conhecimento técnico suficiente para exercer aquela função. O que não ficou provado no caso do Bolsonaro. Ele não conseguiu provar que o filho dele tinha um conhecimento técnico suficiente para exercer o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, olha que loucura. Ele tentou nomear, inclusive ele mesmo brincou com a situação, ele falou, ele já fritou os hambúrgueres lá, ele já foi chapeiro lá dos Estados Unidos, então ele conhece. Pô, mas o cargo de embaixador do Brasil, embaixador em qualquer lugar, é um cargo que o cara tem que ter um nível de conhecimento nas relações internacionais, o cara tem que ser um cara muito bom, o cara tem que ter um conhecimento técnico muito apurado, não é qualquer pessoa que pode ocupar um cargo desse. Não conseguiu provar, no caso concreto, que ele tem essas qualificações. Por esse motivo, a nomeação também foi interferida pelo Poder Judiciário. Não aconteceu. Não aconteceu. Olha só o Poder Judiciário fazendo controle com base em princípio também. Porque não existe lei que regulamenta isso, tá? É princípio. Princípio de quê? Moralidade. Pô, o cara vai nomear um parente só porque é parente? Se ele fosse nomear esse parente, como é para cargo político, se ele fosse nomear o parente, pelo menos que o parente tivesse conhecimento, aí a gente poderia afastar a violação ao princípio da moralidade. Mas ele nomeou um parente só porque é parente, só porque é filho. Não tinha conhecimento técnico nenhum na área. E aí a nomeação não aconteceu. Beleza, gente? Tem 3 exemplos aqui de lados políticos distintos. Eu espero que ninguém tenha ficado com raiva de mim. Então, espero que todo mundo tenha ficado com raiva de mim. Para que nenhum não seja um lado ou outro. Mas, enfim. Essa é a legalidade em sentido amplo. E é essa legalidade que o Poder Judiciário pode controlar. Ele pode controlar afronta a norma, seja qualquer tipo de norma, ou princípios da administração. Pessoal, para a gente fechar aqui, só queria falar um pouco da relação com vocês entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Mínimo existencial e a reserva do possível. Perceba o seguinte, gente. Quando eu tenho um mérito administrativo, quando eu tenho uma decisão da administração pública a respeito de conveniência e oportunidade, o judiciário, a gente conversou que ele não pode interferir. Mas existem situações que o mérito é tão extrapolado pela administração pública que o judiciário pode interferir em alguns momentos e isso faz com que a atuação da administração seja ilegal. Quando a administração extrapola tanto mérito, quando ela abusa do exercício desse mérito, isso faz com que a atuação dela seja ilegal e que o Poder Judiciário possa interferir. Então, o princípio do mínimo existencial é o seguinte. Existem alguns pontos, algumas políticas públicas sociais, algumas políticas públicas de governo, algumas políticas públicas para atender a população que o Estado deve manter o mínimo existencial.
Tem que manter o mínimo existencial, tem que manter o mínimo para atender a sociedade. Tem que manter o mínimo para que as pessoas possam ter uma política pública valorizada, para que as pessoas possam ter uma vida digna, pelo menos. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo da escola. O Estado ele pode determinar se vai construir escola ou creche. Mas vamos supor, tem 50 escolas e só tem uma creche. Uma creche. Essa creche tem 100 vagas. Só que foi feito um levantamento aí e foi identificado que existem 10 mil crianças naquele município que precisam de creche. E só tem uma creche com 100 vagas. O poder público ele pode determinar, quando for provocado, obviamente, ele pode determinar que o Estado, no caso o município, né, que a gente está conversando aqui, ele pode determinar que o poder público municipal faça a construção da creche. Professor, mas isso não é mérito? É. Só que nesse caso, nesse exemplo que eu falei para você, veja, é um caso que extrapola tanto ao mérito que passa a ser ilegal. Eu tenho 10 mil crianças precisando de creche, mas eu só tenho 100 crianças em creche. 100. Por que eu fiz assim com 100, gente? Não entendi. Porque aqui é 6, né? Eu tenho 100 crianças em creches quando, na verdade, eu tenho 10 mil que precisam. Então, nesse caso, gente, o judiciário pode determinar o seguinte, olha, administração pública, faça a creche. Mas é mérito administrativo, é conveniência. O judiciário fala, beleza. Mas acontece aqui, meu amigo, que você tem que garantir o mínimo existencial. Tem que garantir o mínimo de vida digna para as pessoas. E aqui você está violando o mínimo existencial. Não pode. Não pode violar. Então você tem que garantir pelo menos o mínimo existencial. Pelo menos um percentual mínimo tem que garantir. E aí ele pode determinar. Tudo bem? Mas repito, quando a administração abusa do mérito, o ato ele passa a ser apenas um ato, uma análise de questão de mérito e passa a surgir uma ilegalidade. Porque houve um abuso do mérito. Tá certo? É reserva do possível, gente. É o extremo. É o outro extremo, tá? É o outro lado, o outro extremo. Por quê, professor? Vamos supor que o judiciário ele recebeu uma ação judicial, alguém entrou com uma ação judicial, dizendo assim, olha, o meu filho, ele não passou no Enem. É um absurdo. Ele estuda na escola pública, a escola pública é gerida com recursos públicos, eu pago tributos altos todos os meses, e meu filho não passou no Enem. Eu quero que você, Poder Judiciário, interfira aí na administração pública, faça um controle judicial e determine que as escolas agora devem oferecer um ensino de qualidade X, deve fazer revisão todo dia para o Enem. Eu quero que você determine que o professor nunca falte a aula, determina tudo isso. O judiciário recebe essa ação. O judiciário pode chegar e atender esse pleito, gente. O judiciário pode chegar e controlar dessa forma e dizer assim, Estado, você não está prestando o serviço de educação da maneira certa, tem que prestar assim, assim, assado. Nesse caso, não, gente. Por quê? O Estado, o poder público, ele poderia alegar o princípio da reserva do possível. O que seria a reserva do possível? Seria o seguinte, olha, nós oferecemos o serviço de educação. Eu ofereço o serviço de educação. Mas eu ofereço o serviço de educação na medida do possível. Ao máximo do que eu posso. Então não é possível que eu ofereça o serviço de educação e como resultado disso eu tenha 100% de aprovação no Enem. Eu tenho aqui uma 100% de aprovação dos alunos da escola pública. Não tem como. Eu presto o serviço na medida do possível, na medida da nossa capacidade financeira e na medida da eficiência possível a ser feita no caso concreto. A gente não tem como atestar que todo mundo passa no Enem. Eu não tenho como atestar que nenhum professor nunca vai faltar uma aula. Deu para entender? Essa é a reserva do possível. Oferece educação da melhor forma possível, ao melhor que pode. Serviço de segurança pública. O serviço de segurança pública, o serviço público de segurança pública é prestado aos cidadãos. Mas, pergunta, se eu for assaltado, eu posso chegar lá no Poder Judiciário, entrar com ação judicial requerendo a indenização por parte do Estado porque eu fui assaltado? Não. Por quê? Porque o Estado oferece o serviço de segurança pública na medida do possível, ao máximo que ele pode. Ele presta o máximo possível. Mas ele não tem como tornar de maneira concreta esse fato de que ninguém vai ser assaltado. Ele não tem como controlar isso. Ele vai oferecer o serviço para minorar ao máximo esses dados. Mas ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem como fazer com que ninguém mais nunca seja assaltado. Porque ele presta o serviço, mas ele presta ao máximo possível que ele pode. Ele presta no melhor possível dele. Ele presta no ponto máximo que ele consegue. Ele presta serviço ao máximo que ele pode, mas
ele não tem como alcançar um resultado 100%. Tudo bem? Beleza? Essa é a reserva do possível. Então, cuidado com o mínimo existencial. O Estado tem que garantir pelo menos o mínimo existencial, senão o Poder Judiciário pode interferir. E cuidado com a reserva do possível. O Judiciário não pode exigir um resultado de 100%, porque o Estado presta o serviço na medida do possível. Ok, pessoal? Fazer uma questãozinha para a gente finalizar o nosso tópico de mérito administrativo. A questão diz assim, ó. O governador do Estado Alfa, em reunião com seus secretários, discutiu as causas da crescente judicialização dos atos praticados nos distintos setores do governo. Então, veja só. O governador, junto com o secretário, discutiu as causas da crescente judicialização dos atos. Então, ele discutiu em que vários atos estavam sendo judicializados. Por quê? Então, a discussão é essa, né? Por que esses atos estão sendo judicializados? Por que esses atos estão sendo objeto de ação no Poder Judiciário? Ao final, os participantes concluíram que deveriam ser envidados esforços para demover o Poder Judiciário da realização do controle. Como assim? Ora, a gente tem que fazer de tudo aqui para que o Judiciário não fique fazendo esse controle direto aqui. Ok. Realização do controle controle de aspectos concernentes à valoração dos motivos e escolha do objeto do ato administrativo. O controle referido pode ser considerado modalidade de controle afeto a esse controle que ele está falando aqui, que o Judiciário não pode fazer, que é o controle dos motivos e objeto. Eles vão fazer de tudo para que o Judiciário não interfira nesses aspectos de motivo e objeto. Isso é controle de quê? É controle de juridicidade, legalidade estrita, mérito, eficiência ou moralidade? Eu já vou dar o gabarito, é mérito, eu vou te explicar por quê. Gente, o motivo e o objeto, eles são requisitos do ato administrativo. Já já a gente vai conversar, tem um tópico específico para a gente falar sobre os elementos do ato administrativo. E quando a gente falar sobre os elementos do ato administrativo, existe um mnemônico famosíssimo, né, que é o COFIFO-MOB. COFIFO-MOB. É a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Desses 5 elementos, pessoal, esses 3 aqui serão sempre vinculados. Sempre vinculados. Agora, o motivo e o objeto, eles podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Isso quer dizer o seguinte, quando eu falo que pode ser discricionário, é porque pode ter mérito administrativo nesses motivos. No motivo ou no objeto, nesses requisitos. Então, quando a questão fala assim, ó, vamos demover o judiciário da realização de controle no motivo e no objeto, é porque o motivo e o objeto, eles têm mérito. Existe mérito no motivo e objeto. Pode existir nos dois, a depender do ato administrativo, pode existir nos dois requisitos, pode existir só em um, ou pode não existir em nenhum. Então, quando ele fala motivo e objeto, ele está dizendo aqui, olha, o judiciário está interferindo muito aqui, então vamos tentar tomar cuidados para que o judiciário não faça esse controle no motivo e objeto, porque o motivo e objeto é onde tem mérito administrativo. Então, ó, realização do controle de aspectos concernentes à valoração dos motivos e a escolha do objeto do ato. A questão. O controle referido pode ser considerado, que controle? Esse daqui, ó, controle de motivo e de objeto. Esse controle de motivo e objeto, ele pode ser considerado como controle afeto ao mérito administrativo, porque é o controle de motivo e objeto. E o motivo e objeto é onde pode ter mérito de ato administrativo nesses requisitos. Beleza? Tranquilo? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui em nossa aula. A gente se encontra no próximo tópico. E quando a gente se encontrar, a gente já vai falar sobre um próximo tema dentro de atos administrativos, beleza? Se você ficou com qualquer dúvida aqui em nossa questão, eu deixo aqui à sua disposição o nosso Instagram, o meu Instagram, o @profBrunoLira. É através dele que você vai entrar em contato comigo, você vai me seguir, acompanhar o meu trabalho por lá também e mandar sua dúvida logo que possível, eu estou te respondendo. Combinado? Beleza? Valeu, meu amigo e minha amiga, muito obrigado. A gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.